Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Antes de iniciar nossa aula, vamos dar um olá para o Kelvin. Olá, Kelvin! Seja bem-vindo à nossa aula, você é muito importante para nós. E agora, vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje. Quais são os objetivos? Compreender a partir dos gêneros textuais o emprego dos verbos impessoais e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado, ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais. Vamos a seguir, vamos a pensar. Observem essas imagens. A que se referem estas imagens? A que se referem, chicos e chicas? Olharam? Observaram? E, exatamente, sobre as Olimpíadas. Essas imagens, o que faz nos lembrar? Acordar das Olimpíadas. E agora? Vamos a reflexionar. ¿Qué concluir con los Juegos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021? Então, era Tóquio 2020 e foi para 2021. O que nós podemos concluir com isso? Vamos a ver. A apertura del evento destaca a luta contra a pandemia. Exatamente, a gente teve que transferir. Foi transferido os Jogos Olímpicos devido à pandemia. Bueno, aquí nosotros tenemos 32ª Olimpíada. Los Juegos Olímpicos de Tóquio 2020, que se han celebrado del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, entregaron medallas en 339 pruebas de 33 deportes, abarcando 46 disciplinas, tá? Então, esse jogo olímpico que era para 2020 foi para 2021 e nós sabemos, né, por causa da pandemia do Covid. E foi celebrado dia 23 a dia 8 de agosto e foi entregue medalhas em 339 provas, 33 esportes e 46 modalidades diferentes, de acordo? Bueno, aquí tenemos, tras el aplazamiento por un año a 2021 a causa de la pandemia de la COVID-19, Tóquio 2020 fue la segunda vez que la capital japonesa alberga los Juegos Olímpicos tras haber organizado la cita en 1964. Então, gente, a Olimpíada de 2021 aconteceu em Tóquio pela segunda vez. A primeira foi em 1964. Aqui nós temos a imagem da Olimpíada de 1964. De acordo? E agora vamos falar do tempo. El tiempo, como que é o tempo, a temperatura em Tóquio? Los Juegos de la 32ª Olimpíada tuvieron lugar entre el 23 de julio y 8 de agosto de 2020 en Tokio. Japón, periodo del año en que la capital japonesa sufre los rigores de un verano cálido, lluvioso y muy húmedo. Então, nesse tempo aqui, 23 a 8 de agosto, o que eles estão dizendo? Que é um momento de muito calor, muita umidade, muita chuva. E nós conhecemos, quando a gente fala em temperatura, tempo, o que a gente pensa assim no Japão? Nos terremotos, né? A gente fala, nossa, lá tem muitos terremotos. Então, vamos a ver? Aqui, el tiempo. Los participantes, tanto los deportistas como los aficionados, tuvieron unas condiciones atmosféricas muy poco propicias para la realización y el disfrute de las actividades deportivas, sobre todo las que se disputem en el aire libre. Tá? Então, foi uma das condições poucos propícias em Tóquio, as atividades livres, foi o tempo, gente, ao ar, as atividades que precisam ser realizadas ao ar livre, tá? Foi um pouco complicado. Vamos a ver? Aqui, observem a imagem. O que está acontecendo?
muito vento, vento muito forte. Tóquio também está ameaçada por tifones que podem provocar lluvias torrenciales. Tifones é ciclones, tá? Vientos fuertes, inundaciones repentinas. La amenaza de tifones va de mayo a octubre, pero generalmente alcança su ponto máximo em agosto e setembro. Então aqui nós temos os tifones, os ciclones, que no Japão poderia ocorrer nesse tempo, nesse período das Olimpíadas, tá? De maio ao mês de outubro. Bueno, definición, profesora, o que é tifón? Los tifones necesitan una área más grande de océano cálido para viajar y fortalecerse. Un tifón es un ciclón tropical con vientos continuos de 118 kilómetros por hora o más que ocurre típicamente en el Océano Pacífico Norte Ocidental, certo? Ventos fortes e precisa de uma área grande do oceano, que tem um oceano cálido, ele precisa se fortalecer, ele precisa, geralmente nesses locais, ok? Se forma mais de 20 tifones em el Pacífico Ocidental em um ano promedio. A diferença entre um tifón e um huracán radica en el ámbito de acción. El tifón tiene un rango geográfico mayor que el huracán, pero los vientos son más tranquilos, não há nuvens em espiral nem formação de ojos. Tá, gente? Então tem uma diferença dos furacões para os tifones, para os ciclones, tá? Ele precisa, o tifão de uma área, ele é uma área maior, porém os seus ventos têm menor velocidade que o furacão, ok? Bueno. Miren a imagen, la ocurrencia de un tifón no necesariamente indica que hay una tormenta, aunque es común que los tifones vayan acompañados de su formación. Cuando se forma lejos del Ecuador en agua fría se llama ciclón extratropical. Então, na imagem ali, aqui que vocês estão observando, nós temos um ciclone extratropical quando está muito longe do Equador, certo? Na linha do Equador. E aqui, já que falamos de tifones, falamos de huracanes, de tempo, de clima, vamos à atividade 1. De acordo com a previsão do tempo, contesta: que tempo hice durante as Olimpíadas em Japão 2021? Que dificuldades de clima enfrentaram os atletas em las Olimpíadas? Então, 1 e 2 agora é com vocês. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam? Observaram as imagens aqui? Como que estava o clima? Vamos a ver? Bueno, aqui nós temos o tempo em Japão, 14 dias. Bueno, muchos días ha llovido, pero la temperatura caliente fue intensa debido a la estación, verano. Ou seja, choveu, né, muitos dias, mas a temperatura ficou quente devido ao verão, certo? 2. Las altas temperaturas dificultaram os atletas em suas modalidades junto às probabilidades de tifones. Sim, como nós já falamos. Os tifones, o tempo, o clima, prejudicou alguns atletas que precisaram, que suas provas eram ao ar livre. ¿De acuerdo? Bueno, ya que estamos hablando de factores climáticos, temperatura, vamos a analisar la lengua. ¿Qué verbos indican factores climáticos? Qual verbo que nós usamos para falar do clima? Vamos a ver. Por ejemplo, muchos días ha llovido, pero la temperatura caliente fue intensa debido a la estación verano. Aqui, ha llovido, choveu. E definição é verbo impersonal, aquele que expressa a ação de um sujeito não especificado, generalmente sem sentido. Bueno, vou explicar para vocês. Português é igual, fenômenos da natureza. São verbos que não têm sujeito. Sujeito, quando a gente fala sujeito, não quer dizer uma pessoa. O sujeito, quem pratica a ação ou sofre a ação. Então, quando eu coloco aqui, muitos dias ha llovido. Quem ha llovido? Tem sujeito nessa frase? Não. Alguém fez chover? Não. Diferente quando eu falo assim, eu comprei uvas no mercado. Uma frase simples em português. Quem que comprou uvas no mercado? Eu. Eu é o sujeito da frase, quem praticou a ação, quem comprou as uvas. O verbo impessoal não tem esse sujeito, certo? Que são os fenômenos da natureza. Vamos a seguir? Aqui, em seu sentido mais estricto, um verbo impersonal não pode ter sujeito. Os verbos espanhóis impersonales, em este sentido estricto, incluem os verbos meteorológicos, como llover, que também são verbos defectivos, porque as formas conjugadas existem só em terceira persona del singular, como em llueve, está lloviendo, certo? Aqui nesse texto foi o que eu falei para vocês, são verbos que não têm sujeito, são impessoais e também a gente considera em espanhol verbos defectivos, porque só vou conjugar na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular. Já vamos a ver. Vamos a ver aqui, ó. Muchos días ha llovido, pero la temperatura caliente fue intensa debido a la estación, verano. Terceira pessoa do singular, pretérito perfeito compuesto. Ha llovido está em la terceira persona. Aqui, compreendem, chicos? Vamos a seguir. Empleando los verbos impersonales. Conocidos como verbos impersonales en español son bastante raros, consiste principalmente en algunos verbos meteorológicos. Ejemplos: amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear e tronar. Esses são verbos meteorológicos, tá? Amanhecer, anoitecer, granizar, chover, lloviznar, que é chuviscar, nevar, o relâmpago, né? Relampejar e trovejar, certo? Vamos a seguir. Agora, lembra que eu falei para vocês que os verbos são conjugados na terceira pessoa do singular? Aqui está, ó, chover, presente indicativo, chove. Perífrasis del futuro, va a chover. Pretérito perfeito composto, que é passado, ha llovido. Pretérito indefinido, passado, llovió. Certo?
ahora vamos para nuestra actividad. Vamos a ver, lee el cómic para contestar al que se pide. Hola, pájaros en árbol. Hola, sol en el cielo. Hola, bache en la entrada. Y ahora, de acuerdo con la expresión facial de Garfield, ¿cómo se siente? ¿Se puede entender que el tiempo interfiere en su sentimiento? Utilizando verbos impersonales, como definirías o tempo em el cómic? Então, aí, estudantes, vocês têm duas perguntas para responder. Observem o cómic e respondam, ok? Até daqui a pouco, espero vocês. E aí, chicos e chicas, vamos ver aqui o cómic novamente? Olá, pájaros em el árbol. Ele está falando, olá, passarinhos na árvore. Olá, sol no céu. Olá e pum, o que aconteceu? Ele cai num buraco, certo? Então, de acordo com a expressão facial, como se sente? Se pode entender que o tempo interfere em seu sentimento? Ana, vamos a ver. Bueno, se siente feliz, alegre, porque provavelmente le gusta el tiempo caluroso com sol. Sim, no primeiro e no segundo a gente vê lá que ele está feliz, né? Com os pássaros na árvore, o sol no céu, até ele cair no buraco, certo? E a letra B, vamos volver. Utilizamos verbos impersonales, como definiria el tiempo? Vamos a ver. No llueve ni vienta, por isso al personaje le gusta el tiempo. Então, nós usamos aqui o verbo impessoal. No llueve ni vienta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a seguir con los verbos impersonales. Algunos tiempos en tercera persona del singular. Nosotros tenemos aquí, ¿cuáles son las terceras personas del singular? Él y ella. Presente de indicativo, amanece. Perífrase del futuro, va a amanecer, pretérito perfecto compuesto, ha amanecido, pretérito indefinido, amaneció. Anochecer, presente, anochece. Perífrase de futuro, va a anochecer. Pretérito perfecto compuesto, ha anochecido, pretérito indefinido, anocheció. Certo? Amanhecer e anoitecer. Como que ficariam as conjugações?
Aqui nós temos granizar e lloviznar. Presente, graniza, perífrasis de futuro, va a granizar, pretérito perfecto compuesto, ha granizado, pretérito indefinido, granizó. Lloviznar, presente, llovizna, perífrasis de futuro, va a lloviznar, pretérito perfecto compuesto, ha lloviznado, perdão, é uma letra V aqui, certo? E pretérito indefinido, lloviznou. E agora te toca a ti. Vamos a ver. Algunos deportes praticados en la Olimpíada 2020 y 2021 sufrieron con el clima. ¿Sabe cuáles son? Bueno, vamos a las orientações para essa atividade. Vas a elegir um deporte para produzir frases. Primeiro, escolha um esporte para produzir essas frases. Pode aproveitar os noticiários de las Olimpíadas de Tóquio 2020 e 2021 para justificar a interferência do clima a la ejecução do atleta. Atenção com a conjugação de los verbos impersonais, tá? Então, vocês vão fazer isso sozinhos, tranquilos, escolhe um esporte e depois busca lá, pesquisa se teve interferência do clima, justifica, utiliza a conjugação dos verbos nas frases, os verbos impersonais, certo? Ok? Então, nós terminamos a nossa classe, a nossa aula. O que nós aprendemos? A 22ª Olimpíada sediada em Tóquio, efeitos climáticos durante o evento mundial, uso e conjugação de verbos impessoais e léxico relacionado à temática. E aqui as referências e chicos e chicas, hasta la próxima classe.